Olá pessoal, desejo a todos um ano cheio de saúde e muitas conquistas. No nosso primeiro comentário de 2023, peço a você que se inscreva no canal e compartilhe o máximo que puder. Como sempre, eu gosto de citar o Livro dos Homens, que nos traz muitos ensinamentos para os dias atuais e nos conduz para os caminhos certos, quando temos a vontade e disponibilidade de interpretar as Escrituras. Veja de hoje e me diga se não estou correto. Em Lucas 16, versículo 8, somos agraciados com o que Jesus diz aos discípulos em parábola. Ele fala: os filhos das trevas são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Uau, é verdade. Bolsonaro passou mais de 30 anos dentro da política e não aprendeu a lição. Montaram a cama de gato nas costas dele sem que ele percebesse. Enquanto ficava se gabando por ter conseguido chegar à presidência da República, impressionado com o cargo e a conquista pessoal, se esqueceu dos inimigos, dos traidores, apenas sonhando que um afago ou cargo no alto escalão, para alguns deles, poderiam resolver divergências do passado. Os generais que estavam ao lado do ex-presidente eram os mesmos que odiavam suas ideias no tempo da corporação. Esses militares mudaram apenas na cabeça de Bolsonaro, mas não na realidade, no mundo material. Enquanto ele pensava em transformar a sua imagem com esses generais do tempo da academia, os inimigos montavam suas estratégias de combate em silêncio, com tempo de sobra e sem que ninguém pudesse identificar o que estava sendo elaborado. Foi impressionante. Eles tiveram tempo suficiente para testar e colocar em prática tudo o que desenvolveram com a maestria de gênios. Esse foi um dos principais erros de Bolsonaro, não ter mantido seus inimigos ao alcance dos olhos. A escolha de técnicos para o governo e o resultado positivo das contas públicas incomodavam esses que nunca deixaram de ser seus inimigos e só esperavam pela oportunidade de amolar a faca. Lula foi empossado pela terceira vez presidente do país pelo Congresso Nacional. E a partir de agora vamos começar uma nova realidade que talvez prometa ser mais dura para os atuais integrantes do governo do que para a própria população em si. Se não, vejamos. Enquanto Bolsonaro estiver solto, a esquerda, que agora é a direita, não terá paz para governar. Para que isso aconteça, é necessário que se faça a eliminação por completa do espectro ameaçador que representa o ex-presidente. Estando longe dos alcances, Bolsonaro continua com força de persuasão, principalmente sobre aqueles que o apoiaram dentro das Forças Armadas e também entre o alto percentual eleitoral que teve. Veja, ele tinha a maioria dos generais a favor dele. Se apenas 2 tivessem levantado a espada, seria mais que suficiente para que a população inteira blindasse os revoltosos e a conquista do objetivo poderia ter sido alcançada. Os opositores dentro da força eram minoria. E o que fariam? Colocariam suas tropas para combater a população, que contaria com a maioria da caserna? Claro que não. Por isso acreditamos que a esquerda teve sorte, além de maestria na condução do processo, acreditou na covardia dos fracos e se deu bem. Bolsonaro pode continuar influenciando de longe, agora com calma, desenvolvendo estratégias que não fez antes e estudando detalhadamente cada passo do inimigo para uma revanche triunfal. A história não está inteiramente terminada, por isso hoje existe a necessidade de caçar a todo custo o ex-presidente, dado a força e ameaça que ele representa para o sistema. É um líder. E agora, com calma, não fará absolutamente mais nada a não ser armar uma estratégia de volta ao poder. Dizer que o Congresso Nacional que assumiu será oposição é uma tremenda bobagem. Todos vimos que os parlamentares não fazem mais a menor diferença no plano das intenções governamentais. Já se sabe que o que manda são as benesses, o dinheiro. Meu bolso cheio, voto na mão. E dessa estratégia o governo que assume conhece muito bem e não deverá ter problemas para conseguir o que quiser aprovar. Os inimigos do ex-presidente deverão pedir a inclusão do nome dele na Interpol para forçá-lo a voltar ao país e ser preso no dia seguinte, o que não deverá resultar em nada,
como aconteceu com o jornalista Alan dos Santos. A Polícia Internacional entenderá que se trata de uma questão de perseguição política e vai ignorar o caso. Com isso, Bolsonaro terá de ficar fora do país por muito mais tempo do que os 30 dias que anunciou. E nem poderá ficar fazendo muita manifestação em Orlando, como fazia em sua terra natal. Lá não é o Brasil e os vizinhos, que não são brasileiros, estão começando a se incomodar com o barulho do ex-presidente e seus seguidores. Se ele quiser fazer alguma coisa, como já dissemos, terá tempo suficiente, mas terá de fazer calado, no silêncio tenebroso que aprendeu a usar no fim de seu mandato. Será uma época de falta de paz para a esquerda governar. E falando nisso, Lula assume e já provoca polêmica, manda interromper os CACs, ou posse de armas, no país inteiro. Só que aqueles que já obtiveram as armas e os registros não poderão ser alcançados. Só se devolve uma coisa que foi emprestada. As armas adquiridas foram compradas e, se o governo as quiser, terá de pagar por elas. Além do mais, os que conseguiram os CACs no governo Bolsonaro tiveram um direito adquirido e não poderão ser alcançados também. A revogação do decreto, de acordo com a lei, só poderá afetar os novos pedidos de registros, não os antigos. Portanto, essa população que conseguiu se armar e contribuiu para a queda de mais de 20 mil homicídios violentos por ano deverá continuar armada. E aquele bandido que estiver pensando em roubar para tomar uma cervejinha deverá pensar 2 vezes antes de abordar suas vítimas, exatamente como antes. Por enquanto ficamos por aqui, essa é a primeira análise do ano, mas temos muito mais ainda para falar e mostrar. Como sempre, se estiver recebendo essa mensagem por qualquer outra rede social, não se esqueça de se inscrever no YouTube e compartilhar o máximo que puder. Nós agradecemos muito. Um forte abraço e até a próxima. Uai, seu app de vídeos curtos.